Estou lendo de Provérbios 4:20, 21 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Quero ler a palavra de Deus e oferecer o remédio de Deus. 1 de Mateus 6, 9 a 10. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A cura é a vontade de Deus, pois não há doença no céu. A Bíblia nos diz isso, e é vontade de Deus que não haja doenças na terra. Em 3 João 2 está escrito: Amado, desejo que prosperes em todas as coisas e tenha saúde, assim como a tua alma prospera. Novamente, em 1 João 5, 14 a 15, vemos: Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos algo segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que temos as petições que lhe fizemos. Hebreus 12, 12 a 13 diz: Portanto, levantem as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que aquilo que é manco não se desvie, mas ao contrário seja curado. Filipenses 2,13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Malaquias 3, 6. Eu sou o Senhor, não mudo. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deuteronômio 7:15. O Senhor afastará de ti toda doença e não porá sobre ti nenhuma das terríveis doenças do Egito que conheceste, mas as enviará a todos os teus inimigos. Êxodo 15:26. Se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não trarei sobre ti nenhuma das enfermidades que trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Jeremias 30:17. Pois te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Jeremias 33:6. Eis que lhe trarei saúde e cura. Eu os curarei e lhes revelarei abundância de paz e verdade. Deuteronômio 30:19 a 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, bênçãos e maldições. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que amem o Senhor seu Deus. Levítico 26, 3 a 4. Se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então darei as chuvas no tempo certo, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Isaías 58:8. Então a tua luz romperá como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Gênesis 20:17. E Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e elas deram à luz filhos. 2 Crônicas 30:20. O Senhor ouviu Ezequias e curou o povo. 2 Reis 25. Volte e diga a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi tua oração,
Vi tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso diria ele e não faria? Ou falaria e não cumpriria? 2 Crônicas 6,14. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu no céu ou na terra, que guardas aliança e misericórdia para com teus servos, que andam diante de ti de todo o coração. 2 Crônicas 16:9. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Salmo 145, 8-9. O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em bondade. O Senhor é bom para todos, e suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Jó 37:23. Quanto ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder e justiça. Salmo 67:2. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Salmo 105:37. E os fez sair com prata e ouro, e entre suas tribos não havia um só enfermo. Salmo 103:3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. Salmo 147:3. Ele sara os de coração quebrantado e liga as suas feridas. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 30:2. Ó Senhor meu Deus, a ti clamei e tu me curaste. Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 41:3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovarás sua cama na sua doença. Salmo 42:11. Porque estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde da minha face e o meu Deus. Mateus 7:11. Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Isaías 53:4-5. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 8:17. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. 1 Pedro 2:24. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre a cruz, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Gálatas 3:13-14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Gálatas 3:13-14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Colossenses 1:12-14. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 2:10. E estáis completos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Hebreus 9:12. E não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo obtido eterna redenção. Efésios 5:30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oséias 13:14. Eu os resgatarei do poder da sepultura, eu os redimirei da morte. Ó morte, onde estão as suas pragas? Ó sepultura, onde está a sua destruição? Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio 5:33. Andem em todo o caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que vivam e tudo lhes vá bem, e para que prolonguem os seus dias na terra que vão possuir. Deuteronômio 11:21. Para que os seus dias e os dias dos seus filhos sejam prolongados na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, por todos os dias que os céus estiverem sobre a terra. 1 Crônicas 29:28. E ele morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra. Jó 5:26. Você entrará em sua sepultura em plena idade avançada, como um feixe de trigo colhido no devido tempo. Salmo 90:10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Salmo 91, 10-16. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Com longura de dias o fartarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Provérbios 3, 1-2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, mas guarde o teu coração os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Provérbios 9:11. Por mim se multiplicarão os teus dias e anos de vida te serão acrescentados. Eclesiastes 7:17. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas tolo, porque morrerias antes do tempo. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 65:22. Eles não construirão casas para outros morarem, nem plantarão para outros comerem, pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e os meus escolhidos esgotarão o fruto do seu trabalho. Efésios 6, 1-3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Deus promete longa vida para aqueles que seguem seus mandamentos. Agora, vejamos algumas escrituras sobre a caminhada de Jesus na terra e seu ministério. Mateus 4:23-24. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Mateus 8:2-3. E eis que um leproso veio e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E imediatamente a lepra foi purificada. Mateus
8, 5 a 10, 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo sarará. Pois eu também sou homem sob autoridade, tendo soldados sob o meu comando. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Jesus, ao ouvir isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E disse a Jesus ao centurião: Vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Mateus 8, 14 até 17. E entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E ela levantou-se e o servia. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados. E ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 9, 20 a 22. E eis que uma mulher, que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos, chegou por detrás dele e tocou a orla do seu manto, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te curou. E a mulher foi curada desde aquela hora. Mateus 9, 27 a 30. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes disse: Credes que eu posso fazer isto? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Então ele tocou nos olhos deles, dizendo: Seja feito segundo a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Mateus 9, 32 a 33. E havendo ele saído, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado. E, expulso o demônio, o mudo falou, e as multidões se maravilharam, dizendo: Nunca se viu tal coisa em Israel. Mateus 9, 35 a 36. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 12 e 15. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e muitos o seguiram, e ele os curou a todos. Mateus 14, 13 a 14. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões ouviram isso, seguiram-no a pé desde as cidades. E ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus enfermos. Mateus 14, 34 a 36. E terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. E, reconhecendo-o, os homens daquela terra mandaram aviso a toda a região em redor e trouxeram-lhe todos os enfermos, e rogavam-lhe que ao menos pudessem tocar na orla do seu manto, e todos os que tocaram ficaram sãos. Mateus 15, 29 a 31. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, sentou-se ali. E muitas multidões vieram a ele, trazendo consigo coxos, cegos, mudos, aleijados, e muitos outros, e os lançaram aos seus pés, e ele os curou.
E a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificaram ao Deus de Israel. Marcos 5, 1-2. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, logo veio ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Esse homem estava possuído por um espírito impuro, vivendo entre os sepulcros. A narrativa continua descrevendo como Jesus libertou o homem que estava dominado por muitos demônios, uma legião, e ordenou que os espíritos saíssem do homem e entrassem em uma manada de porcos. Marcos 5, 13-15. E logo Jesus lhes permitiu, e saindo os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e se afogaram no mar. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram isso na cidade e pelos campos. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Quando chegaram a Jesus, viram o homem que tinha sido possesso pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Marcos 5, 18-20. Ao entrar Jesus no barco, o homem que fora possesso pelos demônios pediu-lhe para acompanhá-lo. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. E ele partiu e começou a proclamar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito, e todos se maravilhavam. Marcos 5, 21-23. E Jesus, tendo passado outra vez de barco para o outro lado, reuniu-se uma grande multidão ao pé dele, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e suplicou-lhe com insistência, dizendo: minha filhinha está morrendo. Venha e imponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. A caminho da casa de Jairo, Jesus foi interrompido por uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos. Mateus 5, 25-29 narra: e certa mulher, que havia 12 anos sofria de uma hemorragia e havia padecido muito nas mãos de muitos médicos, e despendido tudo o que tinha, e nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou o seu manto, pois dizia: se eu ao menos tocar suas vestes, serei curada. E imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Marcos 5:30-34. E Jesus, conhecendo logo que de si saíra poder, virou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e tremendo, sabendo o que lhe tinha acontecido, veio e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram pessoas da casa de Jairo, dizendo que sua filha estava morta. Marcos 5, 35-36. Enquanto ele ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta, por que incomodar mais o mestre? Mas Jesus, sem dar ouvidos ao que se dizia, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Marcos 5, 37-40. E não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com pessoas chorando e se lamentando muito. Ao entrar, disse-lhes: por que esse alvoroço e pranto? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, mas ele, tendo mandado sair a todos,
tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele e entrou onde a menina estava deitada. Marcos 5:41 a 42. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos, e ficaram grandemente maravilhados. Jesus então ordenou que dessem algo para a menina comer e proibiu que falassem sobre o milagre. Marcos 6:53 a 56. E quando atravessaram o mar, chegaram à terra de Genezaré e ali amarraram o barco. Assim que saíram do barco, as pessoas imediatamente o reconheceram. Elas correram por toda aquela região, trazendo os doentes em macas, para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele entrasse, em povoados, cidades ou campos, colocavam os doentes nas praças e rogavam-lhe que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes. E todos os que o tocavam ficavam sãos. Marcos 7:25 a 30. Pois uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogou-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixe primeiro que os filhos se fartem, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E ele lhe disse: Por essa palavra vai, o demônio saiu de tua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já havia saído. Logo depois, Jesus curou um homem surdo e mudo.